A Revolta da Vacina foi uma revolta de caráter popular que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Sua motivação foi a insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, implantada na cidade por Oswaldo Cruz. Houve grande destruição material na cidade e um saldo de 31 mortos. Causas da revolta da vacina: Rodrigues Alves e a reforma do Rio de Janeiro. A ideia da reforma do Rio de Janeiro ganhou força com Rodrigues Alves, presidente eleito em 1902. Ele prometeu realizar a reforma da capital inspirando-se no exemplo da reforma de Paris. Para isso, ele nomeou Francisco Pereira Passos para prefeito do Rio de Janeiro. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi um dos lugares construídos durante a reforma da cidade na gestão Pereira Passos. A reforma do Rio de Janeiro foi concentrada na região central, local que possuía ruas estreitas e grandes concentrações populacional por conta dos cortiços, construção residenciais que obrigavam milhares de pessoas. Esses locais eram habitados exclusivamente por pobres, incluindo ex-escravos e seus descendentes. Esse empreendimento colocou em prática todo o autoritarismo do presidente e do prefeito. Dezenas de prédios foram demolidos para que novas avenidas fossem construídas, assim como novos prédios, como o Teatro Municipal. A prefeitura também fez exigências que afetaram comerciantes e usou a polícia para reprimir manifestações culturais, como as festas de carnavais. A reforma arquitetônica do Rio de Janeiro forçou os moradores pobres do centro a se mudarem para locais mais precários, mas muitos foram obrigados a se mudar para os morros da cidade. Além disso, junto da reforma arquitetônica, a cidade passou por uma grande operação sanitarista, que ficou a cargo da Diretoria-Geral de Saúde Pública e seu chefe, o sanitarista Oswaldo Cruz. O início da revolta da vacina. A insatisfação da população do Rio de Janeiro com a vacinação obrigatória foi muito grande, e o sinal disso foi a criação da Liga contra a Vacinação Obrigatória. As motivações para a insatisfação são explicadas de diferentes formas pelos historiadores. Alguns levantam a questão da violência por meio da qual a reforma e a campanha sanitarista estavam sendo realizadas. Outros levantam a questão da falta de informação da população, que temia os efeitos da vacina, sobretudo por uma série de boatos que se espalhavam. A situação ficou ruim quando vazou pela imprensa, em 9 de novembro de 1904, que uma série de restrições seriam estipuladas em lei para cidadãos que não se vacinassem. A população revoltou-se e foi para as ruas do Rio de Janeiro. O protesto iniciou-se em 10 de novembro, no Largo do São Francisco, e logo se espalhou por outras regiões da cidade. O momento mais intenso da revolta foi no dia 13 de novembro, quando houve confrontos muito violentos dos manifestantes com a polícia. Houve saques a prédios públicos, vandalismo pela cidade e até troca de tiros entre a polícia e manifestantes. Durante a revolta da vacina, houve ainda mobilização de trabalhadores e operários e até mesmo uma tentativa de golpe militar contra o presidente Rodrigues Alves, mas esse golpe fracassou. Rodrigues Alves foi aconselhado a fugir da cidade para proteger-se da multidão e dos golpistas, mas decidiu ficar no Rio de Janeiro. Campanha sanitarista de Oswaldo Cruz. Quando Oswaldo Cruz foi nomeado para lidar com os problemas sanitários do Rio de Janeiro, 3 doenças foram eleitas os principais alvos: febre amarela, varíola e peste bubônica. Para a febre amarela, a DGSP realizou a formação de brigadas de mata-mosquitos que tinham como função passar de residência em residência atrás de focos de um mosquito responsável pela transmissão da doença. O médico sanitarista Oswaldo Cruz, que conduziu a campanha de vacinação obrigatória e que levou à revolta da vacina. Os mata-mosquitos adentravam casas e força através dos focos para fazer a higienização. Eles também poderiam exigir a reforma de uma construção, assim como sua interdição. Por fim, os mata-mosquitos ainda levavam todos os doentes para hospitais localizados em Caju, bairro no Rio de Janeiro, e Niterói. Os que contraíam doenças contagiosas mais graves, como a varíola, eram levados para outros hospitais. Para combater a peste bubônica, foi iniciada uma campanha de extermínio de ratos no Rio de Janeiro. A população foi incentivada a capturar e entregar os ratos para a DGSP,
e, em troca, receberia uma compensação financeira. Logo, muitos moradores fizeram criadores de ratos para garantir uma renda extra. No caso da varíola, a campanha foi bem controversa e desagradou a população, levando-a a se rebelar. Oswaldo Cruz propôs a vacinação obrigatória contra a varíola, e a população, insatisfeita com isso, foi às ruas. Fim da revolta da vacina. No dia 16 de novembro, foi decretado o estado de sítio e a polícia e o exército foram mobilizados para reprimir os manifestantes. A última grande ação policial deu-se no dia 23 de novembro, contra trabalhadores operários mobilizados. Ao todo, a revolta da vacina deixou 31 mortos, 110 feridos, quase 1.000 presos e quase 500 pessoas degredadas para o Acre.